Oi, gente, tudo bom? Então, eu e a Mari, nós fizemos um pequeno resumo sobre o capítulo 8 e 9 do livro da Cauda Longa e a gente espera que vocês gostem e entendam. Beijo. Capítulo 8. Vilfredo Pareto, em 1897, estudava padrões de riqueza quando constatou uma desigualdade. Calculou os números e chegou à conclusão de que 20% da população detinha 80% da riqueza. Em 1949, George Ziff descobriu o princípio parecido na semântica. A frequência com que se usava uma palavra era proporcional a 1 dividido pela frequência e a quantidade total. E o mesmo se aplica em vários outros fenômenos, o que podem ser chamados de lei de potência. As leis de potência são uma família de curvas em qualquer observação. A cauda longa é uma lei de potência. No mercado de consumo, para uma lei de potência existir, é preciso 3 pontos: variedade, desigualdade e os efeitos da rede, a reputação. As distribuições da lei de potência ocorrem quando as coisas são diferentes, algumas melhores do que outras. O sucesso chama o sucesso. A regra dos 80-20 é costumeiramente mal interpretada por alguns aspectos. Primeiro, nunca são 80-20, na maioria dos estudos eram 80-10. Segundo, os 80 e os 20 são percentuais de coisas diferentes, por isso não precisam totalizar 100% como a maioria das pessoas acredita. A cauda longa é a mote do 80-20. A regra 80-20 é apenas o reconhecimento da existência da distribuição de Pareto e de que algumas coisas venderão mais do que outras. Um dos erros de interpretação mais comuns é achar que a regra dos 80-20 é um convite a deixar no estoque somente os 20% de mercadorias que respondem pela maioria das vendas. Mesmo que 20% dos produtos gerem 80% da receita, não é razão para não oferecer os outros 80%. No mercado da cauda longa, há incentivo para oferecer tudo, independente do volume de venda. Ao incentivar as pessoas a se aventurarem no mundo dos hits para o mundo dos nichos, os varejistas inteligentes criam condições para melhorar muito o modelo econômico do varejo. Os produtos da cauda longa talvez não respondam pela maior proporção de vendas, mas como geralmente são mais baratos, podem gerar parcela mais do que proporcional dos lucros. À medida que os agregadores se tornam capazes de oferecer cada vez mais produtos, alongando a cauda, os relativamente poucos hits da cabeça venderão menos. Há 3 aspectos da cauda que empurram a demanda cauda abaixo, dos hits para os nichos. O primeiro é a disponibilidade de maior variedade. Escolha entre 10 alternativas e uma das 10 será escolhida. Escolha entre 1000 e a demanda será menos concentrada nas 10 primeiras. Segundo, redução dos custos de pesquisa, desde a busca em si até as recomendações. E terceiro, amostras, desde os 30 segundos de música de graça até trailers de filmes e etc. Você acha que a cauda aumenta a demanda? As pessoas tendem a consumir mais caso esse aumento não lhe custe mais. A atenção humana é mais expansível do que o dinheiro. O efeito da cauda é deslocar nossa preferência para os nichos, mas à medida que ficamos mais satisfeitos com o que descobrimos, é provável que aumentemos nosso consumo, e nem sempre pagaremos mais pelo privilégio. Você acha que os preços devem subir ou diminuir? Depende do produto. Devemos distinguir entre mercados de desejos e de necessidades. No mercado de necessidade, o cliente sabe o que está procurando e só encontra na web, como um livro específico de um nicho, relativamente difícil de encontrar. Ao ser encontrado, você provavelmente não se importará tanto com o preço. Já ao comprar um best-seller, como livros mais comuns, o preço não pode ser muito elevado.
No mercado de desejos, como em músicas, pelo preço certo, você pode ser estimulado a tentar algo novo, como, por exemplo, a pagar a mensalidade do Spotify. A microestrutura na cauda. Uma das características da lei de potência é não importar o grau de proximidade. As leis de potência continuam vigentes sempre. Isso significa dizer que a cauda é feita de muitas mini-caudas, como, por exemplo, na música. Existe a cauda da música, onde existem os gêneros musicais e suas mini-caudas. O sucesso impulsiona o sucesso. Assim acontece ao contrário também, graças ao efeito de poderosos feedbacks de propaganda boca a boca. Os filtros de hoje tornam a propaganda ainda mais poderosa. O que acontece é uma lei de potência achatada, com menos diferença entre hits e nichos. Esses filtros atuam com mais intensidade no nível dos nichos, entre os gêneros e subgêneros, porém, nos gêneros, seu efeito é mais discreto. Isso significa que a popularidade se manifesta em várias escalas, mas dominar um nicho não transforma ninguém em rei. A cauda longa do tempo. Por que algumas coisas são menos populares do que outras? Pela idade. Os itens novos tendem a vender mais do que os velhos. Os hits de hoje serão os nichos de amanhã, como, por exemplo, o filme Twister, segundo maior sucesso de bilheteria em 1996, e hoje vende a metade que um documentário de 2005 sobre a Revolução Francesa. Einstein definiu o tempo como a quarta dimensão do espaço. Também podemos considerar como a quarta dimensão da cauda longa. Porém, o Google parece estar mudando as coisas. Para qualquer mídia, predomina a tirania do novo. Depois que o conteúdo sai da primeira página, sua popularidade despenca. Porém, como o acesso a sites é impulsionado cada vez mais pelo Google, esta regra pode mudar. O Google não ignora o tempo, porém, ele mede a relevância sobretudo com base nos links remetentes, não em função da novidade. Assim, ao pesquisar um termo, é provável que se encontre a melhor página e não a mais nova. Como as páginas mais antigas têm mais tempo para atrair links remetentes, acabam tendo vantagem sobre as mais novas. O resultado é que a queda da popularidade hoje é muito mais gradual que no passado. De modo mais amplo, cauda longa tem a ver com abundância. Abundância de espaço nas prateleiras, abundância na distribuição, abundância nas escolhas. E numa época de abundância crescente, que se manifesta desde a lei de Moore, a observação de que o desempenho dos computadores em relação ao preço dobra a cada 18 meses, até seu equivalente em armazenagem e banda larga, isso é um problema. Mas estamos entrando na era em que o espaço nas prateleiras é ilimitado. Duas das principais funções da escassez na economia tradicional, os custos marginais de fabricação e distribuição, estão tendendo a zero nos mercados da cauda longa dos bens digitais, no qual os bits podem ser copiados e transmitidos praticamente sem nenhum custo. Será que a economia tem algo a dizer sobre isso? Sem dúvida, a abundância hoje nos cerca por todos os lados, sobretudo em tecnologia. Mesmo as ideias, em certo nível, podem ser consideradas abundantes, pois são capazes de propagar-se sem limites, em sua natureza de não rivalidade. Como disse Thomas Jefferson, pai do sistema de patentes dos Estados Unidos, quem recebe minhas ideias adquire sua própria instrução sem diminuir a minha, assim como quem acende sua vela na minha recebe luz sem obscurecer a minha. Mas, se os recursos abundantes forem apenas um fator de produção, num sistema sob outros aspectos ainda sujeito às restrições da escassez, eles não serão capazes de desafiar a economia. Nesse caso, são como curvas de aprendizado e menores custos de transação, vetores da eficiência produtiva que servem para reduzir os preços e aumentar a produção, mas não invalidam as leis da economia. E realmente, a abundância da cauda longa, apesar de todo o seu poder, está cercada por tais restrições. Ainda que quase todas as mídias ofereçam escolhas quase ilimitadas, ainda perdura a escassez da atenção humana e das horas no dia. Nossa renda disponível é limitada. Em algum nível, ainda é um jogo em que o tamanho do bolo é constante.
Quando se oferece a um telespectador 1 milhão de programas, é possível que ele ou ela acabe não vendo televisão durante mais tempo, mas apenas assistindo a programas diferentes, mais adequados à sua preferência pessoal. A economia, apesar de todo o seu charme, não tem respostas para tudo. Capítulo 9. A cabeça curta. O mundo que a prateleira criou para o bem ou para o mal. Os hits, queiramos ou não, chegaram para ficar. Os agregadores de cauda longa bem-sucedidos precisam dispor de hits e de nichos. Devem explorar todo o espectro de variedades, desde os itens de apelo mais amplo até as especialidades de atração mais restrita. Os consumidores anseiam por lugares onde possam comprar tudo. Querem ter alguma certeza de que o que estão buscando se encontra em algum lugar específico. As lojas que oferecem aos consumidores maior confiança de que nelas acharão tudo o que procuram tendem a ser as mais bem-sucedidas. Essa é a razão por que os agregadores da cauda longa são tão irresistíveis. Os comerciantes têm apenas os produtos os comerciantes que têm apenas os produtos que se concentram na cabeça da curva logo descobrem que os clientes querem mais do que lhes está sendo oferecido. Cauda urbana. As cidades são a cauda longa do espaço urbano, do mesmo modo como a internet é a cauda longa do espaço das ideias e das culturas. Lugares como Nova York, Londres, Paris e Tóquio oferecem quase tudo. Você quer comida internacional? Lá se encontra ampla variedade de cardápios, mesmo pratos típicos da Eritreia, de Bengala ou da Mongólia. Há entretenimento de todas as variedades possíveis, serviços para atender todas as necessidades e para os que conhecem as suas ruas e os becos. Prateleiras. Atualmente, o supermercado comum expõe mais de 30 mil itens diferentes, todos arrumados de maneira ideal e exibidos em fileiras de prateleiras para alcançar o máximo em vendas e mínimo em custos, objetivando explorar ao máximo o tempo e o espaço, projetados para encaixar-se perfeitamente naquele espaço delimitado. Porém, uma dessas tristes limitações da matéria física é sua capacidade de transcender o tempo e o espaço. Obviamente, os itens tangíveis podem ocupar apenas um lugar no espaço em determinado momento. As lojas físicas não podem ser reconfiguradas às pressas para servir a cada cliente, coro base em seus interesses específicos. Em lugar das coleções quase sempre ecléticas das lojas especializadas, as superlojas oferecem apenas uma seleção relativamente pequena de hits. É irônico que esses grandes estabelecimentos tenham tão pouca variedade em cada categoria, mas essa é a imposição de seu modelo econômico. No entanto, seus preços são excelentes e elas estão sempre apinhadas de consumidores ansiosos. Triunfo das eficiências da cadeia de suprimentos e da precificação para grandes quantidades. Bem-vindo à cabeça curta. Mas até que ponto a cabeça é curta? Em média, as lojas do Walmart hoje mantêm em estoque cerca de 4.500 títulos de CD. Como termo de comparação, a Amazon lista cerca de 800 mil. Dos estimados 30 mil álbuns lançados por ano, a Walmart tem apenas 750. Isso consiste em apenas 2,5% de todas as novas músicas lançadas a cada ano, e aqueles 4.500 títulos são menos de 0,5% de todas as músicas disponíveis. Não deixa de ser irônico esse paradoxo de abundância. Quem entra no Walmart fica impressionado com a fartura e suas escolhas. No entanto, observe mais de perto e constate como é fina essa riqueza.